Meu nome é Marcos Paulo e agora eu vou falar sobre um dos conceitos físicos. Um deles é a densidade. Densidade é a relação existente entre uma massa e um volume de material dada de uma pressão e temperatura. Massa específica é uma propriedade física que resulta na divisão da massa compacta de uma substância pelo volume que ela ocupa. Pressão nos sólidos é uma grandeza escalar que mede a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço. Pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo próprio peso do líquido. Pressão absoluta é uma pressão que é exercida em um determinado ponto. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície da Terra. Princípio de Pascal é uma lei da hidrostática que envolve a variação da pressão hidráulica no fluido em equilíbrio. O teorema de Steve é a diferença entre as pressões de dois pontos do fluido e a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Vasos comunicantes são recipientes, geralmente em formato de U, que são utilizados para analisar as relações e as densidades líquidas imiscríveis e executar estudos sobre a pressão exercida sobre os líquidos. Braço mecânico é a pressão que se aplica a um líquido que transmite-se por todos os seus pontos, bem como as paredes do recipiente que o contém. O princípio de Arquimedes quantifica o valor de uma força, um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sobre o empuxo, que é igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Equilíbrio de flutuação é quando um corpo emerge na superfície da água e ele passa a deslocar o menor volume na água, fazendo com que ele flutue. Meu nome é Guilherme e agora eu vou estar falando um dos conceitos físicos, que é a densidade. Densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material, que é dada à pressão e a uma temperatura. Massa específica é uma propriedade física que resulta da divisão da massa compacta de uma substância pelo volume que ele ocupa. Pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. Pressão absoluta é a pressão real que se exerce sobre um determinado ponto. O conceito está relacionado com a pressão atmosférica e a pressão manométrica. Pressão nos sólidos é uma grandeza escalar que mede a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido, sólido ou gasoso. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. O teorema de Stevin é a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, que é igual ao produto entre as densidades do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Vasos comunicantes são recipientes geralmente em formato de U, que são utilizados para analisar as relações entre as densidades de líquidos immiscíveis e executar estudos sobre a pressão exercida por um líquido. O princípio de Pascal é a pressão que se aplica a um líquido que transmite-se integralmente a todos os seus pontos, bem como as paredes do recipiente que os contém. O princípio de Arquimedes quantifica o valor da força em um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sobre um empuxo, o que é igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. O equilíbrio de flutuação é quando um corpo emerge na superfície da água. Ele passa a deslocar um menor volume de água. Braço mecânico é a pressão que se aplica a um líquido que transmite integralmente a todos os seus pontos, bem como as paredes de recipiente que os contém. Meu nome é João Pedro e nesse momento eu vou iniciar o nosso trabalho de diversificada de física, onde eu vou explicar alguns conceitos físicos relacionados à nossa matéria. O primeiro dos conceitos físicos que eu vou explicar é a densidade. É básico. A densidade é a razão entre a massa do corpo e o seu volume.
Os tipos de equilíbrio de flutuação, nosso último tópico, pode ter um equilíbrio dinâmico ou estável, que é quando o corpo realiza um pequeno deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio ao ser abandonado. Ele retorna à posição inicial ao retirar o objeto da sua posição de equilíbrio. Ele tende a se afastar ainda mais quando ele está abandonado. O princípio de Pascal é um princípio físico elaborado pelo físico e matemático Pascal. Ela estabelece a alteração de pressão produzida em um fluido em equilíbrio, que transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido e as paredes do seu recipiente. Um exemplo disso é o ar numa bexiga de ar, por exemplo, onde o ar se expande a todos os pontos da parede do balão. Bom, o braço mecânico hidráulico é exatamente a última atividade nossa que fizemos com o nosso guindaste. É simplesmente um braço que contém alguns movimentos devido à pressão exercida pela água, que no caso foi o nosso corante. E definimos a massa específica através da razão entre a massa de uma porção compacta e homogênea dessa substância pelo volume que essa substância ocupa. O princípio de Arquímedes diz o seguinte: quando o corpo está totalmente imerso ou parcialmente imerso em um fluido em equilíbrio, este corpo exerce uma força sobre ele, denominada empuxo, cujo sentido é para cima. O teorema de Stevens diz o seguinte: a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido. A aceleração da gravidade é a diferença entre as profundidades dos pontos. A fórmula é dada pela seguinte que eu vou dizer agora. ΔP é igual a densidade vezes G vezes ΔH, onde D é densidade, G é gravidade e ΔH é a diferença de profundidade entre os dois pontos. Vasos comunicantes são aqueles recipientes que nós estudamos no último trimestre. Geralmente são usados em formatos de U e são utilizados para analisar as relações entre as densidades de líquidos immiscíveis e executar estudos sobre a pressão exercida. Pressão nos sólidos é a relação entre uma determinada força e a sua área de distribuição, que no caso se aplica nos sólidos. Pressão atmosférica é a força que o ar atmosférico exerce sobre a superfície da Terra. A pressão hidrostática é a força que as moléculas de fluidos exercem umas sobre as outras, devido a uma atração gravitacional da Terra. Se dá o nome de pressão absoluta à pressão real que exerce sobre um determinado ponto. O conceito está relacionado com a pressão atmosférica e a pressão manométrica.